Muita gente acha que, eu vejo, né, setores que não têm a menor capacidade de crítica, criticando o PT por isso, por aquilo, por aquele outro. O essencial, né, aqui a gente precisa destacar um segundo problema de método. Na política, se nós queremos dizer com política uma coisa que influencia amplos setores da população, das massas, ou que tem a ambição de fazer isso daí, a crítica em si, isolada, não tem valor nenhum. Se eu, por exemplo, me sento aqui na mesa, olho, fulano está lá fazendo não sei o quê, e eu falo, tudo isso aqui está errado e tal. Eu sou uma espécie de torcedor que está na arquibancada criticando quem está jogando. O problema não é esse. O problema é que vocês têm que encontrar uma maneira de participar do jogo. Então, só a crítica não é suficiente. Então, por exemplo, eu posso dizer, o Lula colocou o Meirelles como ministro na primeira gestão. É fato. Crítica justa, inclusive. Um agente dos bancos internacionais, ele cedeu isso daí para poder governar, papapá. Uma política errada. E aí, a gente fica todo mundo satisfeito, porque a gente se sente melhor do que aquele lá que está fazendo porcaria, e você está sempre certo, porque você é capaz de criticar todo mundo. Mas e aí? Não vira nada, não é? O grande problema é você criticar e você indicar o que é que tem que ser feito. A sua crítica tem que dar lugar a uma ação positiva na política real. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. O Lula, ele declara que ele vai fazer uma nova coligação. Ele falou no Congresso do PT que se o PT, o Movimento Popular, a esquerda, não eleger maioria no Congresso, e ele ganhar a eleição, ele vai ter que governar, vai ter que ter maioria na Câmara. Uma coisa meio óbvia, né? Você foi eleito presidente da República. Não é uma autocracia, não é uma monarquia absoluta. As coisas têm que ser aprovadas no Congresso Nacional. Portanto, você tem que ter uma bancada que aprove. Num país que fosse parlamentarista, por exemplo, porque o presidencialismo ele dá essa ilusão de que você poderia governar sem ter maioria no Congresso porque você tem o presidente. Mas isso é falso. Se num país parlamentarista, você nem teria o governante, se você não tiver maioria no Congresso. A gente viu o suor aí do Partido Conservador, que teve que pegar um partido de extrema-direita para montar a maioria no Parlamento Britânico. Então, quer dizer, esse é um problema real. O Lula disse isso daí. Então, ele quer fazer uma aliança com esses picaretas que estão aí no Congresso Nacional. Tirando os picaretas piores, selecionando uma picaretagem mais aceitável. Porque lá todo mundo é picareta, como ele mesmo já disse, né? Que são picaretas com o anel do doutor no dedo. Então tem que pegar uma parte da picaretagem para governar. Aí a esquerda fala, ele está falando que vai governar com a picaretagem. Tudo bem, é uma boa crítica. Mas e aí? Aí ele chega e fala assim, ou não falam nada, ou que então a crítica deles... Quem que vocês escolheriam? Um cara que fala, vou governar com os picaretas, e outro cara que não fala nada e não vai governar e não vai fazer nada. A única opção é o cidadão que vai governar com os picaretas, não é? Aí é que está o X do problema. Ou então o cidadão fala assim, não, vamos lançar um candidato que não vai governar com os picaretas. Quer dizer, o candidato imaginário, né? Não tem aquelas crianças que imagina que tem um amigo? Esses que são mais velhos, eles imaginam que tem um candidato que é capaz de governar sem o Congresso Nacional. Não sei se eles vão dar um golpe militar, não sei exatamente qual é a ideia. Então, quer dizer, a crítica não resolve. O importante é o que temos que fazer. Por isso que nós, por exemplo,
Primeiro, falando que precisa derrubar o golpe. Você se propor a governar nas mesmas circunstâncias que existem hoje, dá para acreditar que vai acontecer alguma coisa séria? Não. Então temos que dizer isso aí. As circunstâncias têm que ser modificadas. Então, primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Impor uma dura derrota aos golpistas e a todos os picaretas. Segundo, sobre a base dessa derrota, que é a única forma de que a coisa seja progressista, convocar uma Assembleia Constituinte que modifique profundamente o regime político, acabe com todas as mazelas e dê uma representação popular mais real, mais séria. Quer dizer, ninguém propõe a modificação do regime político, mas também não quer aceitar a proposta do Lula. Mas, na verdade, nós só temos essas duas propostas que são viáveis. Ou governar com os picaretas, ou derrubar tudo e reformar todo, reconstruir o regime político. Não tem uma terceira via. Se você eleger, sei lá, o Bakunin como presidente da República, para ele não cair em 48 horas, ele tem que governar com os picaretas do Congresso. Ou ele elege a maioria do Congresso, que o Lula já deixa claro que não vai acontecer, porque não vai mesmo. O Congresso ele é impermeável ao povo. Né? Essa semana eu vi uma matéria que o cara falou assim, mas como todo mundo está enojado com o Congresso Nacional, só tem vagabundo e tal. Daí ele fala assim, mas quem que elegeu esses vagabundos? A resposta correta é todo mundo que votou e ninguém. Porque o sistema eleitoral é uma farsa, uma manipulação farsesca. Essa aqui é a realidade. E o pessoal não se dá nem ao trabalho de investigar. Por que isso daí perpetua essa gente e tal? Não tem a menor flexibilidade política, não tem a menor permeabilidade à influência popular. Sem colocar esses problemas, não dá. O regime sempre foi ruim. Agora que eles deram o golpe, ficou claro que isso daí é insustentável. Então tem que botar isso aí tudo abaixo. Ou é isso, ou é o Lula, com a coligação, conforme ele disse, não dá para fazer acordo com o suplente, porque suplente não tem voto no Congresso Nacional. Né? Não adianta fugir dos problemas. O que você vai fazer? Dá para fugir. Então, quer dizer, você precisa ter um movimento que quebre a espinha dorsal desse regime antidemocrático, profundamente corrupto. Né? Vocês lembram daquela história de que o PT era o partido mais corrupto da história do Brasil? Agora que está aparecendo o Temer, tudo, o pessoal está... Ninguém mais sabe nem o que pensar, né? O cérebro está dando até um nó de muita gente que acreditou nessas bobagens, né?